vocês? Então, professor Igor Elias, aqui diretamente do Prepara a Enfermagem, gravando questões sobre ISTs, né? Fala ISTs, o que são ISTs? Na verdade, as ISTs são as DSTs. Porém, o termo IST, que são infecções sexualmente transmissíveis, eles vêm sendo empregado esse termo desde os dois últimos PCDTs, que são os protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas. Por quê? Porque a gente precisa tirar essa ideia de que a infecção sexual ela é necessariamente uma doença. Por quê? Porque a gente sabe que tem inúmeras situações que o indivíduo está com uma infecção, porém ele não necessariamente encontra-se doente. Quando a gente fala em doença, a gente lembra de sinais, de sintomas, e nós sabemos que várias ISTs, elas apresentam, por exemplo, um período de latência, que é o que ocorre, por exemplo, com a sífilis, que muitas vezes o indivíduo porta a bactéria, porém ele ainda, ou ele está no momento, ele está numa fase da doença que ele não está com sintomas clínicos, tudo bem? Por essa razão é que o termo DSTs, eles substituíram os protocolos clínicos, eles trouxeram essa substituição nos dois últimos, exatamente para que a gente desligue, desconecte essa ideia da infecção sexual com uma doença propriamente, tudo bem? Bem, então vamos lá. Primeira questão, ela fala um pouquinho sobre isso, para a gente entender a doença de uma maneira mais, de infecção, de outras coisas envolvidas, ok? Não só especificamente de tratar sinais e sintomas. Então aqui ela fala assim: o Ministério da Saúde indica um roteiro de aspectos que devem ser abordados nos primeiros atendimentos ao paciente que vive com HIV/AIDS. Em relação a esse roteiro, assinale a alternativa que apresenta temas inclusos na abordagem de risco. Então, na verdade, quando a gente vai trabalhar com o paciente, que a gente chama paciente que vive com HIV/AIDS, a gente não vai simplesmente focar na AIDS, na presença do vírus, do HIV, a gente também vai ter que pensar num contexto mais amplo, de outras doenças, de outras situações clínicas que também esse indivíduo que vive com HIV/AIDS ele pode sim sofrer, tá bom? Então, em relação a esse roteiro, qual é a alternativa que apresenta os temas inclusos na chamada abordagem de risco, ok? Então, nós vamos pensar dessa maneira mais ampla. Primeiro, na letra A, diz assim: compreensão acerca da doença, transmissão, história natural, significado da contagem LT-CD4 e carga viral, impacto da terapia antirretroviral combinada, TARV, na morbimortalidade. Sim, isso é, de fato, algo que a pessoa, o portador, o paciente que vive com HIV/AIDS, a gente vai precisar fazer essa abordagem com ele? Vai. Mas vamos dizer assim, isso é uma abordagem de risco? Quando eu estou avaliando a abordagem de risco, eu estou pensando nas outras situações, eu não estou simplesmente tratando só a situação do HIV/AIDS, vendo só o indivíduo como portador do HIV/AIDS. Então, claro, ele precisa conhecer a doença? Precisa saber que ele vai ter que, eventualmente, fazer contagem de célula LT-CD4? Sim. Da carga viral? Também. Precisa saber da importância da terapia antirretroviral? Precisa, que a gente sabe que isso vai aumentar o tempo de vida, vai melhorar o prognóstico da doença, Hoje, nós sabemos que portadores de HIV/AIDS, eles vivem 30 anos, 40 anos. Hoje, o indivíduo que faz, de fato, o tratamento direitinho com a medicação, ele hoje tem um prognóstico excelente, Ele tem um tempo de vida muito bom, a qualidade de vida muito boa, tá? Então, essa é a letra A. Depois, análise da rede de apoio social, família, amigos, organizações não governamentais. Isso também é importante? Claro que é,
Então a gente sabe que essa questão do apoio, né, da rede social, né, os familiares, como é que vai ser a aceitação, os amigos, os grupos, né? Então hoje existem grupos, existem ONGs, né, que também trabalham com essa clientela exatamente para, né, fazer aquela rede de apoio para o indivíduo. Ele vai ter muitos momentos em que ele não vai aceitar a doença, em que ele vai, né, ter algumas recaídas. Então é super importante de fato essa rede de apoio social. As imunizações, o uso de outros medicamentos, práticas complementares e alternativas. Isso também é válido? Claro que também, né? Nós sabemos, por exemplo, que o portador HIV/AIDS, ele não vai poder tomar algumas vacinas, mas vão ter outras vacinas que vão estar indicadas, né, especificamente para essa clientela. Um exemplo, a vacina do HPV. A gente sabe que o HPV está indicado para os adolescentes, mas agora, né, de um tempo para cá, de 2017 para cá, o PMI incluiu os portadores HIV/AIDS, né, também nessa imunização, nesse esquema terapêutico de imunização. Então a gente faz nesses indivíduos 3 doses, né, 0, 2 e 6 meses, e, né, de fato, isso vai diminuir, por exemplo, a incidência de cânceres, né, de câncer de colo do útero, de câncer de pênis, ânus, vagina, vulva, né, os cânceres genitais que são causados pelos HPVs, tá? História de sífilis e outras doenças sexualmente transmissíveis, uso de tabaco, álcool e outras drogas, interesse em reduzir os danos à saúde. Então, como a gente está falando de abordagem de risco, eu estou pensando nesses outros riscos que os indivíduos portadores de HIV/AIDS também apresentam. Então, são indivíduos mais vulneráveis a outras infecções? São. A sífilis? São, tá? Vou abordar a questão tabaco, álcool, outras drogas, então a gente está considerando drogas lícitas e ilícitas. Interesse em reduzir os danos à saúde, então, por exemplo, nós sabemos que existe, o Ministério da Saúde trabalha com uma política chamada política de redução de danos. Então, por exemplo, às vezes, como eu tenho uma pessoa que faz uso de drogas injetáveis e ela compartilha a seringa. Então, dentro da política de redução de danos está, por exemplo, eu oferecer a seringa a esses indivíduos. Por quê? Porque eu vou dizer assim, não use a droga, né? Não pode usar droga porque droga faz mal à saúde. O indivíduo vai deixar de usar por conta disso? Vai deixar de compartilhar? Não vai. Então, a gente oferece uma redução de dano, ou seja, oferece a seringa. Da mesma forma que existem, por exemplo, algumas políticas de substituir algumas drogas pela maconha, que é considerada uma droga com menos danos. Então, de repente, o indivíduo que faz uso de crack, né, faz uso de cocaína, faz uso de heroína, eu vou tentar, né, substituir por uma outra droga, né? Isso chama-se política de redução de danos, beleza? E aí, doenças cardiovasculares, hipertensão, dislipidemias e diabetes, né? Então, se você olha a questão, né, de um modo geral, você vai ver que todas, né, claro que quando a gente trabalha com esse indivíduo, se eu for entendê-lo, né, dentro de uma abordagem holística, dentro de uma abordagem integral do indivíduo, tudo isso aqui realmente eu preciso, né, fazer, né, com esse portador de HIV/AIDS. Mas quando eu considero, né, especificamente o que a gente chama de abordagem de risco, a gente vai relacionar a vulnerabilidade que portadores de HIV/AIDS têm de desenvolver outras infecções, de ter outros fatores de riscos associados, né, à questão do HIV/AIDS, como o álcool, a droga e etc. Tudo bem? Então, por isso que a resposta dessa primeira questão é a letra D de dado. D é o nosso gabarito, certo? Então, vejam o comando, o que o comando está pedindo. Você vai ter que fazer uma leitura geral da questão e a partir daí você vai entender que, né, o que ele está falando de abordagem de risco para indivíduos que vivem com HIV/AIDS é exatamente isso. Hoje em dia a gente trabalha com uma mandala, né? Tem uma mandala que a gente chama de prevenção combinada. Então eu tenho várias estratégias, né, quando eu trabalho com IST/AIDS. Então eu tenho o PrEP, que é a profilaxia para exposição,
a profilaxia pós-exposição, eu tenho as imunizações, eu tenho o uso dos preservativos, né? Então tudo isso a gente vai ter que trabalhar, não uma coisa só, a gente tem que, as testagens rápidas, né, para as principais infecções sexuais. Então isso é o que, né, se a gente precisa realmente fazer quando a gente trabalha com prevenção combinada. A gente precisa pensar em todos esses aspectos que estão relacionados com as diferentes ISTs. Tudo bem? Então, número 1, ficou a letra D. Vamos à segunda. As infecções do trato reprodutivo incluem as infecções sexualmente transmissíveis, ISTs, as infecções iatrogênicas, por exemplo, pós-aborto, e as infecções endógenas. Referente às ISTs, assinale a alternativa correta. Vamos entender o comando. Então ele fala, né, infecção do trato reprodutivo. Então vai, né, atacar ali, se for trato reprodutor feminino, vai atacar útero, tubo uterino, ovário, vagina, vulva. Se for no masculino, né, vai afetar pênis, próstata, testículos, né, epidídimos. Então, as estruturas do trato reprodutivo. Então a gente tem aquelas que são, de fato, né, transmissão sexual propriamente. Tem as iatrogênicas. Iatrogênicas, o que são infecções iatrogênicas? São aquelas produzidas por procedimentos, né? Então por que ele colocou o exemplo aqui do pós-aborto? Certamente é o aborto provocado que ele está se referindo. Que aí, né, essa pessoa, né, optou por fazer um aborto clandestino, ou, né, foi numa clínica clandestina de aborto, ou foi lá na feirinha e aí, né, passaram uma garrafada, passaram umas ervas para ela poder introduzir na vagina, né, ou ela usou um instrumental de perfuração para tentar, né, introduzir dentro do útero. Então tudo isso pode ser, né, fator que gera infecções. E as endógenas, né, endógenas geralmente são aquelas relacionadas, né, muitas vezes são micro-organismos que já estão presentes no corpo e por algum motivo, por algum desequilíbrio, né, por alguma, né, razão, imunossupressão, por exemplo, isso pode, né, fazer uma proliferação e gerar uma doença. Vamos ver, referente às ISTs, qual é a correta? As ISTs são raras, têm poucas etiologias e apresentações clínicas e causam impacto na qualidade de vida das pessoas, nas relações pessoais, familiares e sociais. Olha só que absurdo esse item, né? As ISTs são raras. Não, né? IST é muito comum, IST é muito mais comum do que a gente imagina. A gente, inclusive, né, hoje no Brasil, gonorreia, por exemplo, a gente já não consegue mais tratar com penicilina. Por quê? Porque era tão comum a presença, né, dessa IST que a gente usava penicilina e a penicilina se tornou, né, uma medicação que a bactéria é multiresistente a ela. Então, isso, né, e a gente tem poucas etiologias, poucos fatores causais? Não, tem IST de vírus, de bactéria, de protozoário, né? Então a gente tem inúmeros tipos de agentes etiológicos, ok? E poucas apresentações clínicas? Não, a gente tem IST causando ferida, causando corrimento, causando síndromes sistêmicas, né, causando verrugas. Então, de fato, esse item está totalmente errado, né? Ele só acerta na hora que ele fala desses impactos, né, na qualidade de vida das pessoas, em relações pessoais, familiares, sociais. Essa parte do item realmente está correta. São causadas por menos de 20 agentes etiológicos. Olha que doideira, né? Claro que não, tá? Então, primeiro que assim, 20, se a gente for contar, o treponema pálido, o próprio HIV, o HPV, a Neisseria gonorreae, a clamídia, trachomatis. Então, assim, a gente vai vendo a quantidade, né? E claro que, por exemplo, existem algumas famílias de micro-organismos que tem por exemplo, HPV. HPV a gente tem mais de 100 subtipos. Então, só HPV deve ter uns 20, pelo menos, tá? Então, de fato, a gente não pode afirmar que são menos de 20 agentes etiológicos. Na letra C, a transmissão da IST pode acontecer como consequência de um IST
da mãe para a criança durante a gestação, o parto ou a amamentação. Né? Finalmente, o item coerente, né? De fato. Então, existem as infecções congênitas, né? As ISTs que podem ser transmitidas da mãe para o bebê durante a gravidez, durante o parto, durante a amamentação. Claro que tem. A gente, por exemplo, a sífilis. Hoje a gente vive uma epidemia de sífilis congênita no Brasil. O HIV, a gente tem que ter todo um cuidado daquela mãe que é HIV positiva, né, com o bebê, para esse bebê não se contaminar. Tem todo um protocolo, né, no pré-natal de uso de medicação ao longo do trabalho de parto, de condutas que eu preciso ter com o recém-nascido para evitar o contágio. Então, de fato, as ISTs, né, elas podem sim ser transmitidas. Por exemplo, por que a gente tem na rotina fazer credeização ocular nos bebês? Porque o bebê passa pelo canal, a mucosa tem contato com a bactéria da gonorreia e a partir dali ele pode fazer uma oftalmia e pode até desenvolver uma cegueira por conta disso. Então a gente tem uma série de exemplos de situações, né, de ISTs com transmissão congênita, tudo bem? Então a nossa letra C, de fato, é o item correto. Na letra D, são principalmente transmitidas de uma pessoa a outra por contato sexual, porém nunca por via sanguínea. Olha só, nunca diga nunca, né? Itens que tem a palavra nunca, né? Eles já meio que se, vamos dizer, se entregam, né? Eles já meio que se tornam, né, falsos por natureza. Claro, são principalmente transmitidas de uma pessoa para outra por contato sexual? Sim. A gente chama isso de contágio direto. Porém, nunca por via sanguínea? Claro que nós temos várias ISTs que têm transmissão sanguínea. O HIV é um exemplo. A sífilis ela pode ocorrer por transmissão congênita, por transmissão sanguínea. Né? Então, a gente tem muitas, né, infecções sexuais que sim tem a transmissão sanguínea. Por exemplo, a própria hepatite C, que a gente não tem vacina, a hepatite B, que ela pode ter transmissão sanguínea e sexual, é mais comum a sanguínea, ok? Então tá errado o item, a letra D. Algumas infecções possuem altas taxas de incidência e prevalência e apresentam complicações mais graves em mulheres, dificultando a transmissão do HIV. Nós sabemos que pacientes que portam, né, outras ISTs facilitam a transmissão do HIV. Por isso que na questão anterior, quando a gente falou de abordagem de risco, uma das coisas que a gente precisa fazer com o paciente vivendo com HIV/AIDS é exatamente pesquisar outras infecções. Por quê? Porque existe uma associação, né, de maior incidência e prevalência. Incidência é o quê? É casos novos. Prevalência é o número total de casos, tá? Então, de fato, né, tá errado também porque ele está dizendo, né, que dificulta a transmissão do HIV, né, nessas situações das infecções, né, que fazem complicações mais graves em mulheres, ok? Então, isso também está errado. Gabarito da questão ficou letra C. A3 é bem fácil. MAS de 23 anos procura o pronto-socorro relatando ter sido vítima de violência sexual. Como profilaxia, são utilizadas as medicações penicilina, benzatina, ceftriaxona e azitromicina. Assinale a alternativa que relaciona as infecções sexualmente transmissíveis, não virais, que estas medicações têm ação profilática. Olha que importante, não virais. Então aqui é uma questão que, se você souber o que é vírus, o que não é vírus, o que é bactéria, né, o que é protozoário, você já vai matar essa questão com tranquilidade. Quero falar um pouco sobre o comando dela. Então, vítimas de violência sexual, elas precisam procurar o serviço de saúde exatamente para a gente entrar com o protocolo de profilaxia. O protocolo de profilaxia ele vai incluir uma série de medicações, dentre elas essas que estão citadas, penicilina benzatina, né, que é super importante na profilaxia aí da sífilis, né? A gente de fato não tem melhor remédio para sífilis do que
bezetacil, ok? E nós temos as outras infecções sexuais, a ceftriaxona e a azitromicina. Inclusive, hoje em dia no Brasil tem se recomendado para a gonorreia a profilaxia dupla com ceftriaxona e azitromicina, em função da resistência da gonorreia à penicilina que eu comentei com vocês, tá? Então, ceftriaxona e azitromicina, elas não pegam somente a gonorreia, elas pegam clamídia, pegam outras infecções também. Porém, hoje, no projeto, né, que a gente fala sem gono, né, projeto sem gono, então, projeto sem gonorreia, o que está recomendado como esquema profilático terapêutico, né, na verdade, que a gente não vai fazer profilaxia, vai ser exatamente antibiótico-terapia dupla com ceftriaxona e azitromicina, porque penicilina já não serve para gonorreia mais, tá bom? Aí ele fala para a gente assinalar as ISTs não virais, então aqui basta a gente saber o que não é vírus, o que é vírus, que a gente já vai matar essa questão com bastante tranquilidade, tá bom? Então, ó, gonorreia é bactéria, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, bactéria, tá? Tricomonas vaginalis é um protozoário, tá? Então, B é a bactéria. O P é de protozoário. Os antibióticos pegam? Pegam, tá? Antibiótico não pega vírus, mas bactéria e protozoário pega. E V para vírus, ok? Então, HIV, vírus. Vírus da imunodeficiência humana. Clamídia trachomatis é uma bactéria. Sífilis, treponema pálido é uma bactéria, ok? Herpes, vírus. Então, tá errado o item porque ele quer as não virais. Então, não virais, aqui nós temos HIV e herpes, que são virais. Na próxima, hepatite B, vírus. Tricomonas, protozoário. Linfogranuloma venéreo, bactéria. Clamídia, bactéria. Sífilis, bactéria. Então, mais uma vez, a gente tem vírus aqui, ó, né? Então, ele quer as não virais. Então, se eu tenho um vírus aí no meio, estragou meu item, tá? Não viral inclui o quê? Bactéria e protozoários, né? Herpes, vírus. Linfogranuloma, bactéria. Clamídia, bactéria. Sífilis, bactéria. Hepatite B, vírus. Vírus e vírus. Herpes, vírus. Hepatite B, vírus. Também validou meu item. Na letra D, gonorreia, bactéria. Tricomonas, protozoário. Linfogranuloma venéreo, bactéria. Clamídia, bactéria. E sífilis, bactéria. Tem algum vírus aqui? Não. Então essa é a resposta, né? Que ele está falando de STs não virais. Então aqui não temos nenhum vírus, só temos bactérias e um protozoário que é o Tricomonas, tá bom? Só para encerrar, a letra E, bactéria, gonorreia, Tricomonas, protozoário, HPV, vírus, que é o vírus, né, papiloma vírus humano, okay, que é o HPV, causador do câncer de colo do útero, câncer genitais, clamídia, bactéria, HIV, vírus. Então, os itens todos têm vírus, né? Com exceção da letra D, que só apresenta bactérias e protozoários, certo? Então, nosso item correto, resposta letra D. Quarto, as manifestações das infecções sexualmente transmissíveis, ISTs, ocorrem especificamente no órgão genital, principalmente no órgão genital, mas podem surgir em outras partes do corpo, sempre na forma de feridas, na mulher sempre na forma de um corrimento branco, apenas no sexo masculino,
porque este possui a genitália externa. Bem fácil, né, essa questão. Então, assim, para ser um IST, tem que ser necessariamente no órgão genital? Não, né? O sexo, ele tem diferentes formas de contato. Então, tem o sexo oral, tem o sexo anal, né? Então, tem o sexo vaginal. Então, o que acontece? Eu posso ter lesões, né, infecções em outras partes do corpo, que não na genitália especificamente? Posso, né? Eu posso ter infecções sistêmicas? Posso. Por exemplo, uma sífilis. A sífilis inicia lá com a ferida na genitália, na primeira fase da doença. Na segunda fase da doença, ela vai evoluir para uma sistêmica. Então você já vai apresentar manchas no corpo todas, chamadas roséolas sifilíticas, né, que vai incluir, né, a palma da mão, a planta do pé, né? Então a gente vai observar uma manifestação sistêmica. Na fase terciária da sífilis, vai afetar órgãos vitais, vai afetar cérebro, vai afetar ossos, né? Vai afetar rins, então vai afetar outros órgãos. Por isso é que a gente não pode dizer que ela é específica do órgão genital, né? Então ela é muito comum no órgão genital. Então, a resposta da questão vai ser o quê? Principalmente no órgão genital, mas podem surgir em outras partes do corpo, tá? Outra coisa que eu gosto de falar também, quando eu estou resolvendo questões, é a palavra podem, né? A palavra podem, ela é uma palavra que, na maioria das vezes, torna o item verdadeiro, certo? Então, sempre atentem para essas palavras-chave na hora que você tiver dúvida, né? Porque elas te ajudam a elucidar, a você, né, chegar numa resposta, tá bom? Olha a letra C, sempre na forma de ferida. Não, né? Nós temos, sim, STs, né, que fazem úlceras. Nós temos ISTs que fazem corrimentos, ISTs que fazem verrugas e ISTs que são sistêmicas, tá? Então, tem as sistêmicas, tem ISTs que causam cervicites, né? Corrimentos barra cervicites, né? Que é inflamação da cervix, do colo uterino, certo? Então, não é sempre na forma de ferida. Na mulher, na forma de um corrimento branco. Não existe essa regra, né? Corrimento é de fato, uma das possibilidades de manifestação clínica de IST, mas não é branco necessariamente. Então a gente tem, por exemplo, na tricomoníase, um corrimento amarelo esverdeado, né? Então é diferente. Às vezes o corrimento ele pode ser acinzentado, né? Ele pode ter colorações que não sejam brancas. Geralmente branco, grumoso, nata de leite, é cândida, que é fungo, né? Que não necessariamente é um IST. Por quê? Porque a cândida mora na microbiota vaginal, então ela fica ali, e aí em momentos oportunos, né, para ela, tipo imunossupressão, né, momentos de estresse e tudo mais, ela se manifesta, tá? Apenas no homem, porque tem genital externa? Claro que não. Aliás, na mulher, geralmente, a mulher ela tem um risco, né, aumentado, inclusive, por quê? Porque geralmente o contato é direto com a mucosa, né? E essa mucosa, geralmente, ela tem muita vascularização, então ali é uma porta de entrada, né? O homem, né, a genitália externa tem a pele que, de uma certa forma, é uma barreira. Não vou dizer que não, né, não é é que, claro, né, que isso vai diminuir a possibilidade, não, mas é uma barreira inespecífica que a gente chama, tudo bem? Então, questão de número 4 é a letra B, e a 5 diz assim: conforme a portaria número 27, de 17 de dezembro de 2013, qualquer profissional pode realizar o teste rápido para a detecção de algumas doenças, desde que tenha sido capacitado pessoalmente ou à distância. Estão disponíveis pelo SUS os testes rápidos para as doenças sexualmente transmissíveis descritas a seguir, exceto. Então ele está falando de testagem rápida, né, que está dentro
daquilo que eu falei, que a gente chama de prevenção combinada, né? Então, dentre as estratégias que a gente tem de prevenção para as ISTs, a gente tem a testagem das doenças. E aí, o que a gente tem de testagem? Quais são os testes rápidos que a gente tem hoje disponível no mercado, né, que a gente usa? Então, a gente tem teste para HIV? Felizmente tem. Tá? Então, HIV tem teste rápido? Tem. Tá? Então, testagem rápida vamos dizer, foi um grande avanço, né? Principalmente, por exemplo, paciente chega no pré-natal, né? Aí eu faço a testagem rápida já. Por quê? Porque aí eu não estou expondo só um indivíduo, né? Eu estou expondo dois. O paciente está grávida, então existe o risco da transmissão congênita. Então eu já faço o diagnóstico precoce e já inicio o tratamento, já, né, faço uma terapêutica adequada para evitar essa transmissão congênita, que é o que acontece, por exemplo, hoje muito com sífilis. Temos testagem rápida para sífilis? Temos. Então fazemos teste rápido para sífilis. Hepatites, temos testagem rápida? Também. Quais? Para B e para C. Hepatite A gente não tem teste rápido, tá? Eu preciso lembrar que a hepatite A, ela tem uma transmissão fecal oral, certo? Só que, olha que importante, o PCDT 2019 de STs, ele fez um capítulo específico para proctites, para as coloproctites. Por quê? Porque existe hoje uma alta incidência de hepatite A, principalmente em homens que fazem sexo com outros homens. Exatamente por quê? Porque é o sexo oral, né? Muitas vezes o contato da boca com a região anal. Então isso aumentou muito a incidência de hepatite A. Existem estados no Brasil, a citar o exemplo de São Paulo, que incluiu, né, este grupo especificamente na vacinação contra a hepatite A para reduzir a incidência da doença. Então, pela primeira vez, né, desses protocolos clínicos, né, em 2019, o Ministério da Saúde reconheceu, né, a importância de se colocar essa prática sexual e essa doença como uma possibilidade de IST e que a gente precisa enxergar e combater, tá? Então, essa é a ideia aqui da hepatite A, que é super importante. Tem teste rápido para hepatite A? Não tem. Tem vacina? Tem. Tem vacina para hepatite A. Tá lá no calendário da criança, tá? Mas eu posso estabelecer, igual o Estado de São Paulo fez, como regra, para que esse grupo populacional dos homens que fazem sexo com outros homens também fossem contemplados na vacina por causa da alta incidência de hepatite A entre eles. Tudo bem? Pela prática, né, do sexo anal e do sexo oral anal, ok? Então, é isso. Mas não tem teste rápido, tem vacina, tá? Não tem vacina aqui desses aqui, se a gente for pensar de vacina, a gente só tem vacina para hepatite A e para B. Hepatite C não tem vacina, sífilis e HIV, infelizmente, ainda não tem vacina, né? O HIV a gente sabe que as últimas notícias, né, que a mídia nos trouxe aqui, tem uma vacina já que está na fase 3 de testagem, que é exatamente aquele momento da ampliação da testagem no grupo populacional maior. Então acredita-se que se tudo der certo nesses testes, que daqui a 2 anos, 3 anos aproximadamente, nós tenhamos uma vacina para HIV, ok? Mas isso é futuro, né? Então, futuro a Deus pertence, né? Como diz o ditado, certo? Então, nós temos aqui o exceto, exatamente a hepatite A, resposta da nossa questão, letra E. Beleza? Com isso, então, a gente encerra a nossa resolução de algumas questõezinhas da parte de ISTs.
Espero que vocês tenham gostado dessas informações e entra lá no nosso site, né, adquire os nossos produtos, os nossos cursos, ok? Que a gente está aqui para te ajudar a passar no concurso dos seus sonhos. Obrigado! Fala, meus queridos e minhas queridas, professor Igor Ximenes aqui, diretamente dos estúdios do Prepara a Enfermagem, para a gente gravar mais um pouquinho sobre uma matéria que eu adoro, tá? Epidemiologia, ela é muito mal vista pela grande maioria das pessoas, porque mexe muito com números, mexe muito com análises, com estudos, com leitura. Mas, pô, é uma matéria fundamental, galera, é uma matéria muito importante para a evolução da saúde no país e no mundo, né, de uma forma geral. A epidemiologia ela é baseada na sua fundamentação em trazer melhorias para a saúde. A partir daí a gente faz estudos para análises de como a patologia se desenvolve, quais são os principais sinais e sintomas, qual a variação da frequência da patologia em um ano para o outro, o que eu vou investir, por exemplo, para prevenir umas patologias. Então, qual a faixa etária daquela... Olha só quanta informação importante que a epidemiologia traz para você, né? Tudo que a gente faz de tratamento hoje em dia, relacionado às patologias, vieram de estudos epidemiológicos. Vieram de estudos em que eles conseguem me dizer qual o perfil patológico da doença, né? O perfil patológico, obviamente, né, do micro-organismo. E a gente consegue dar um tratamento adequado ao paciente de acordo com esses estudos. Exemplo, vacina. Vacina nós fazemos um tipo de estudo epidemiológico. Ensaio clínico randomizado. É um tipo de estudo epidemiológico. Agradeço a epidemiologia e a vacina que vocês têm hoje, né? Porque a epidemiologia vai ajudar a nós da população. Primeira questãozinha, vamos responder algumas questões muito importantes de epidemiologia. E elas costumam cair muito em questões de concurso público, principalmente Secretaria de Saúde, relacionado a alguns termos importantes utilizados no nosso dia a dia. O que é surto, o que é epidemia, o que é pandemia, né? Quando que eu faço um tipo de estudo específico de coorte, estudo transversal, observacional, descritivo, como que eu uso? Então isso aí costuma cair bastante, principalmente nas provas da Secretaria de Saúde e do DF, a última foi em 2014, galera. Então a gente tem muito tempo de lá para cá com vários outros concursos que despencaram epidemiologia. Até porque, por exemplo, doenças infecto-parasitárias fazem parte de epidemiologia, né? Elas são estudadas aqui também. Por exemplo, primeira questãozinha. O conjunto de ações destinado a controlar determinantes riscos e danos à saúde de populações que vivem em determinados territórios, garantindo-se a integridade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde. Define qual vigilância? Alternativa A, em saúde. B, epidemiológica. C, sanitária. D, ambiental. E E, pública. Alternativa correta, vigilância em saúde. Só que tem uma grande questão. Vigilância epidemiológica está em vigilância em saúde. Vigilância sanitária está em vigilância em saúde. Ambiental também. Vigilância pública, assim, vamos colocar aqui, vigilância de uma forma geral, né? Não tem muito essa situação, mas faz parte da vigilância em saúde. Tudo faz parte da vigilância em saúde, né? Segurança do trabalhador, vigilância em saúde. Né? Então isso tudo está interligado. E aí o que a gente tem? Ó? Conjunto de ações destinadas a controlar determinantes riscos e danos à saúde de populações, ponto, que vivem em determinados territórios, para saber se é mais vulnerável ou menos vulnerável, garantindo-se a integralidade da atenção, ou seja, atenção primária, secundária e terciária a todos que necessitarem. Lembra da universalidade e integralidade? Por exemplo. O que inclui tanto a abordagem individual como coletiva. Se eu tiver que tratar uma pessoa, eu vou tratar. Mas se eu tiver que tratar a população inteira, eu também vou tratar. E de forma adequada.
né? Eu não vou tratar todos de forma igualitária. Eu vou tratar todos com equidade, né? Eu vou ter equidade com esses pacientes, com essa população, para tratar todos de uma forma necessária, que cada um necessite. Segunda questão. Esse nível de prevenção em saúde consiste na detecção de indivíduos em risco de sobretratamento, over-medicalization, para os proteger de novas intervenções médicas inapropriadas e surgir-lhes alternativas eticamente aceitáveis. O enunciado se refere à prevenção de qual nível de prevenção? A. Primordial. B. Primária. C. Secundária. D. Terciária. E E. Quaternária. Primeira coisa que a gente tem que entender. Intervenção médica inapropriada. Qual o nome disso? Iatrogenia. Então a primeira coisa que a gente tem que lembrar. Beleza? Então essa aqui, ó. Sobretratamento. Então, acima do tratamento, depois do tratamento, né? Então, o que a gente tem que entender? Proteger de novas intervenções. Então, algumas intervenções já foram realizadas. Então, essas palavrinhas, essas questões subliminares que a gente tem que pegar. Se alguns tratamentos já foram realizados, quer dizer que já passou por algumas fases de prevenção. Beleza? Aqui, nesse caso, como está falando de intervenções médicas inapropriadas especificamente, está falando de iatrogenia quaternária. Prevenção quaternária. Para evitar iatrogenia, erro médico. E onde que a gente vê isso aqui? Bem aqui, ó. Aqui nós temos a prevenção primária, secundária e terciária. E a quaternária, ela vem logo após a terciária. Nesse caso, a terciária, vou explicar uma por uma para vocês, mas a quaternária vem pós-tratamento, né? Onde a gente vai avaliar o paciente, vai dar novas intervenções se forem necessárias, novos tratamentos. Então, nessa quaternária, a gente quer evitar excesso de medicação, erros médicos, exames que não são necessários. A gente quer evitar todos esses problemas, né? Que são pós-tratamento, normalmente de nível quaternário. Então, primário. Prevenção de uma doença primária é o quê? Proteção e promoção à saúde. Quando a gente fala de promoção à saúde, a gente tem que promover a saúde. Como? Estimulando o paciente, estimulando a população a ter alimentação adequada, exercício físico, a dormir de forma adequada, protegendo o paciente com vacinas, por exemplo, né? Isso tudo são prevenções primárias. Quando a gente vai para a prevenção secundária, a gente tem que ter aquele exame de rotina. Exemplo, a gente não faz aquelas consultas de rotina para ver se está tudo bem, se tem alguma coisa, para tentar se tiver qualquer problema, ter um diagnóstico precoce. Essa parte de diagnóstico precoce, por exemplo, ela tem aqui, ó, prevenção secundária. Então, aquelas consultas que você faz ainda estão em prevenção primária. Quando você tem um diagnóstico precoce de qualquer patologia, você adentra na prevenção secundária. Você descobriu precocemente e o tratamento vai ser imediato. Você tem maior chance de sobrevida. Isso tudo para quê? Para limitar o dano que você pode ter. Limitação de dano, né? E depois que você tem uma patologia, você só tem dois caminhos naturais. Ou a cura ou o óbito. Depois que tem alguma patologia, não tem outro tratamento. É claro, você vai ter a cura, você pode ficar com alguma sequela, tudo, mas você não vai a óbito. Então, basicamente, o que você tem, a cura ou óbito. Nesse caso aqui, prevenção secundária, olha só aqui, ó. É toda essa parte aqui, ó. Período de latência, mudança tissular, sinais e sintomas clássicos, né? Nesse momento aqui inicial, período de latência, a gente começa a apresentar sinais e sintomas inespecíficos da doença. E aí, normalmente, a gente vai fazer uma consulta e tem um diagnóstico precoce. Esses sinais e sintomas aqui são mais clássicos. Exemplo da dengue. Algia retroorbitária, mialgia, a gente tem artralgia, a gente tem febre alta. Então isso tudo é muito importante. E depois o futuro dessa patologia, ou você tem a reabilitação,
que é a prevenção terciária, né? Você vai reabilitar o paciente, voltar porque tem a cura, né? Ou esse paciente vai a óbito. E a quaternária entra basicamente para esse paciente aqui, ó. Porque óbito você não tem como prevenir nenhum sobre o tratamento se o paciente tiver óbito, né? Nesse caso aqui da reabilitação, esse paciente vai ter que ser evitado qualquer tipo de exame excessivo, qualquer medicação que não faça parte do tratamento, qualquer tratamento inadequado, qualquer erro médico. Então é prevenção quaternária. Beleza? Terceira questão. A portaria número 204, de 17 de fevereiro de 2016, define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública, nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional. Referente a essa portaria, assinale a alternativa correta. A. A notificação compulsória negativa é a comunicação mensal realizada pelo responsável pelo estabelecimento de saúde à autoridade de saúde, informando que na semana epidemiológica não foram identificadas nenhuma doença, agravo ou evento de saúde pública constante na lista de notificação compulsória. B. A notificação compulsória imediata deverá ser feita em até 12 horas a partir do conhecimento da ocorrência da doença, agravo ou evento de saúde pública, pelo meio de comunicação mais rápido disponível. A comunicação da doença, C. A comunicação de doença, agravo ou evento de saúde pública de notificação compulsória à autoridade de saúde deverá ser realizada pelos responsáveis de estabelecimentos públicos de saúde, serviços de hemoterapia, unidades laboratoriais e instituições de pesquisa, sendo facultativo aos estabelecimentos privados educacionais de cuidado coletivo. D. Toda doença é considerada como qualquer dano à integridade física ou mental do indivíduo, provocado por circunstâncias nocivas, tais como acidentes, intoxicações por substâncias químicas, abuso de drogas ou lesões decorrentes de violências interpessoais, como agressões e maus-tratos, e lesão autoprovocada. Alternativa E. Vigilância sentinela é um modelo de vigilância realizado a partir de estabelecimentos de saúde estratégico para a vigilância de morbidade, mortalidade ou agentes etiológicos de interesse para a saúde pública, com participação facultativa, segundo norma técnica específica, estabelecida pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Então vamos aqui analisar as questões. Alternativa A aqui. A notificação compulsória negativa é mensal? Não, já passa por aqui. Ó. A notificação compulsória negativa ela é semanal. Isso muita gente até esquece que ela existe, né? Muita gente só lembra da notificação imediata, da semanal, mas a negativa ela não lembra. Notificação compulsória imediata. Aí o que você vai pensar? Não, a imediata é o mais rápido possível. Então 12 horas está certo. Errado. É em até 24 horas. É claro que quanto antes melhor, mas a linha até 24 horas. A comunicação da doença, a C aqui eu vou para a parte logo que a gente tem como observar. Sendo facultativo estabelecimentos privados educacionais de cuidado coletivo, errado. Né? É sendo obrigatório também. Então vamos supor, se eu tenho uma escola de saúde, né, de enfermagem, e estou fazendo um evento de combate ao Covid, né, então estou fazendo teste rápido de Covid gratuito para a população. Descobri 10 casos de Covid. Ah, não quero notificar não. Pô, gente, não é facultado, é obrigatória a notificação. Né? Não tem essa opção. Eu tenho que notificar sobre esses casos. Não é toda doença que é considerada a dano da integridade física e mental. Né? Tem doenças que não tem nenhum dano. Por exemplo, a gripe comum não traz dano nenhum. Né? Então, assim, não é toda doença que é tratada como alterações de agravos, né? de nenhum agravo que a gente conta aqui.
são basicamente os agravos. Então, automaticamente, a gente eliminou todas. A resposta correta aqui só pode ser a E. Né? Então, olha esses pequenos detalhezinhos aqui que a gente encontra nessa portaria que vão conseguir te ajudar a responder essas questões, porque isso aqui costuma cair muito. Notificação compulsória, gente, despenca relacionada à epidemiologia. Mas despenca, principalmente as doenças. Né? Se ela é semanal, se ela é imediata, quais são os sinais e sintomas. Então, isso é muito interligado à epidemiologia. Quarta questão. A enfermeira responsável pelo serviço de vigilância epidemiológica, ao analisar a distribuição de casos de hanseníase, observou um aumento inesperado e brusco na incidência de casos novos em relação a períodos anteriores. Considerando esse caso, qual é a forma de ocorrência dessa doença? Alternativa A, pandemia. B, surto. C, endemia. D, epidemia. E E, ocorrência esporádica. Primeira coisa, vamos analisar aqui. Ocorrência esporádica não existe. Tá? A gente nem entra em consideração isso. Então o que a gente tem que avaliar? Aumento inesperado e brusco na incidência de casos novos. O que seria a incidência? Incidência já são casos novos. Né? Então esse aqui foi até um pouco redundante. Então se a gente fala na incidência em relação a períodos anteriores, a gente já sabe que incidências são casos novos. Prevalência são casos novos mais antigos. Isso a gente não pode esquecer de forma alguma, que é o básico da epidemiologia. E a gente sempre divide essa situação, principalmente, surto, né? Pandemia, a gente vive uma pandemia de Covid, por exemplo. Né? Assim, quando ultrapassa fronteiras internacionais. Né? Então a gente tem essa questão da pandemia. Surto, a gente costuma falar muito isso, né? Surto de dengue. Na verdade, às vezes não é surto de dengue, é uma epidemia já. Né? Surto normalmente no local fechado, por exemplo, numa escola, surto de catapora. Tá, é naquela escola, não é na cidade inteira. Né? Então a gente tem que ter esse controle. Né? Quando a gente tem um aumento brusco e inesperado de casos novos, a gente chama isso de epidemia. Exemplo, dengue. A gente esperava que tivessem 500 casos de dengue em janeiro. Tiveram 1.500. Opa! Não é um aumento brusco e inesperado, então a gente está tendo uma epidemia de dengue. Então a gente tem que ter esse controle, esse consenso muito bem detalhado dentre esses termos. Quinta questão. Assinale a definição de taxa bruta de mortalidade. Alternativa A. Número total de óbitos por 1.000 habitantes na população residente em determinado espaço geográfico no ano considerado. B. Percentual de óbitos por causas mal definidas na população residente em determinado espaço geográfico no ano considerado. C. Distribuição percentual de óbitos por grupos de causas definidas na população residente em determinado espaço geográfico no ano considerado. D. Distribuição percentual dos óbitos por faixa etária na população residente em determinado espaço geográfico no ano considerado. E E. Proporção entre o número de mortes por uma doença e o número total de doentes que sofrem dessa doença ao longo de um determinado período de tempo. Vamos analisar aqui uma situação. O que ele está pedindo? Definição de taxa bruta. O que é taxa bruta? Quando a gente fala taxa bruta, é alguma coisa que não foi lapidada ainda, que não foi analisada com detalhes. Se eu te dou uma peça bruta de diamante, você não tem que lapidar ela para ficar do jeito como você quer? Quando a gente fala de taxa bruta de mortalidade, a gente fala, obviamente, do número total de óbitos. Que vamos analisar aqui. Percentual de óbitos por causa mal definida na população. Quer dizer que já foi tirado daqui, do total de mortes de uma população, causas mal definidas. Não bruto. Ela já foi lapidada para alguma parte. Distribuição percentual de óbitos por grupos de causas mal definidas. Já foi lapidado. Distribuição percentual dos óbitos por faixa etária. Já foi lapidado para alguma parte.
proporção entre o número de mortes por uma doença, ou seja, uma doença específica, já foi lapidado. Taxa bruta é aquela quantidade de mortes independente da causa. Quantas pessoas morreram no Brasil em 2020? Tantas. Acabou. Essa é a taxa bruta. Agora, quantas pessoas morreram de infarto no Brasil? Tantas. E de dengue? Tantas. E de Covid? Tantas. E você vai lapidando esses números. Você vai tirando ali e lapidando o que você quer pegar desse número total da taxa bruta de mortalidade. 6. O técnico de enfermagem, os médicos, entre outros profissionais de saúde ou responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, que prestam assistência ao paciente, devem obrigatoriamente comunicar à autoridade de saúde a ocorrência de suspeita ou confirmação da doença, agravo ou evento de saúde pública. São doenças de notificação compulsória imediata. Alternativa A, febre amarela e infecção pelo vírus da imunodeficiência humana, ou seja, HIV. B, leptospirose e síndrome da rubéola congênita. C, hepatite virais e tétano neonatal. C, tuberculose e raiva humana. E, hanseníase e sífilis em gestante. Qual dessas daqui, galera, é notificação compulsória imediata? É só a gente ir lá naquela portaria de 2016 que tem lá dizendo qual é imediata, qual é semanal, qual é... enfim, né? Então ela diz tudo pra gente sobre várias patologias diferentes. Inclusive, a gente tem várias aulas que passam, inclusive essas doenças aqui para vocês. Eu tenho certeza que vai ser de grande valia para você passar nessa prova da Secretaria de Saúde especificamente, né? Vamos lá, a questão correta aqui, alternativa B. Leptospirose e síndrome da rubéola congênita, que são patologias de grande relevância dentro da sociedade. Né? Essas patologias têm uma gravidade excessiva, essas patologias podem trazer problemas, né, para os pacientes de uma forma bem grave. Então elas estão de uma notificação imediata, ou seja, em até 24 horas após a suspeita ou confirmação. Então essas 4 horas, eu não tenho que esperar a confirmação, essas 24 horas. Se eu tiver suspeita, eu tenho que notificar em até 24 horas. Ah, mas o resultado vai sair daqui 3 dias. Não importa. O que fala é da notificação. Tem que sair em até 24 horas, até mesmo com a suspeita dessas doenças. Então, galerinha, chegamos ao fim dessas questões maravilhosas de epidemiologia, tá? Nós temos muitas outras para vocês. Nós temos um conteúdo incrível de epidemiologia e é uma matéria muito legal que vai agregar muito no seu estudo para a Secretaria de Saúde. Beleza? Então, vamos nessa. Fiquem com Deus. Um abraço. Beijão. Até mais. Salve, salve, galera! Beleza pura com vocês? É isso aí, meu pessoal. Vamos lá, né? Concurso à vista, questões de Brasília à vista. Bem, para quem não me conhece, sou o professor Antônio Linhares, tá certo? Estamos aqui em mais uma bateria de questões. Vamos dar aquela turbinada? Bora dar aquela oxigenada nas suas ideias. Isso que é importante. É por isso que a gente volta a esse contexto de fazer questões ali para dar uma atualizada e aí você dá uma analisada, olha assim, opa, o que eu estou precisando melhorar? Né? Olha essas questões aqui, esse conteúdo aqui, tá falho aqui, tá falho acolá, eu tenho que me reestruturar em cima disso. Isso é muito importante, porque aí você começa a voltar ao seu ritmo de estudo. Então, separamos aqui uma bateria de questões, né, para você já dar uma boa respirada e dar uma turbinada também nas suas ideias sobre questões, sobre esse nosso conteúdo. Bem, lembrando o seguinte, coloquei aqui já uma questãozinha básica na nossa tela, você está me acompanhando aqui legal, né? Então podemos dar essa mobilidade, onde você consegue ver legal a questão. Aqui de cara, você já vem falando do Cerrado. Quando eu falo do Cerrado, o que você tem que ter em mente? Que o conteúdo que eu estou me referindo aqui é o conteúdo justamente da parte de geografia de Brasília, né, professor? Exatamente, ó. Vamos dar essa ideia aqui, ó. Estou falando de geografia
DF. Em particular, a temática é vegetação, beleza? Então eu estou falando, geografia DF, dando foco à temática de vegetação. Então você tem que dar essa boa revisada em cima de tudo isso, né, professor? Exatamente. Vamos à questão então? Vem comigo, acompanhando aí. O cerrado é a vegetação típica do Distrito Federal. No entanto, existem outras formações que merecem destaque, porque ajudam a compor todo um quadro natural, que é parte de uma paisagem exuberante. Quanto a esse assunto, a vegetação que integra parte da paisagem do DF é qual? Então temos as seguintes opções. Deixa eu vir para cá para você ver comigo também aqui nessa minha tela maior. Restinga, floresta equatorial, mata de galeria e mata ciliar, araucária e floresta de coníferas. Vamos destruindo passo a passo. Quando eu falo de restinga, tá, é a característica básica onde você vai ter vegetações de cunho litorâneo, tá certo? Então aí pegando mata atlânticas, rasteiras. Floresta equatorial, árvores de grande porte. São florestas de cunho tropical, vegetação mais robusta, tá? Se você então pensou mata de galeria e mata ciliar, começou a organizar a sua ideia. Porque o cerrado tem essa característica básica dele. O que eu falo como mata ciliar, professor? Então vamos supor o seguinte, aqui eu tenho um rio, um córrego passando nesse ao meu redor. E a mata sobre ele. Essa mata é o que nós chamamos de mata ciliar, né? Que nem nossos cílios, ele protege essas águas. Se eu pego o contexto da galeria, é uma mata, uma vegetação que antecede a mata ciliar. É como uma galeria, eu estou entrando e vou chegar em cima da mata ciliar. Aí a gente coloca como mata de galeria. Então, claro que eu já posso marcar, certo? Beleza. Araucária, vegetação mais sulista, coníferas, ali eu contei de araucária, então você vai ter tipo pinhão que é uma característica mais de vegetação do sul do Brasil. Florestas coníferas, também cônicas, também lembra ali um contexto muito claro, mas vegetação sulista no nosso país. Tá? Destaquemos então a ideia, parece para você também marcadinho, mata galeria e mata ciliar, tá certo? Então de cara você já pensa o seguinte, professor, então a questão que envolve essa característica geográfica do Distrito Federal, né, professor? Exatamente, que é vegetação cerrada. Então o texto, o enunciado, já me prontifica em cima disso, ele já me traz essa ideia de forma muito clara, muito tranquila, se eu acho isso bom para você, e envolver uma revisão em cima disso. A dica que eu gosto sempre de dar, já destaco aqui no cantinho, você está vendo aqui nesse cantinho da minha tela, a dica que eu gosto sempre de dar é quando você for estudar a parte geográfica, tenha em mente a seguinte ideia. Geografia, gente, ela não muda. Deixa eu aumentar essa letra aqui, porque está pequenininha para você, né? Quando a gente fala de geografia, pessoal, a geografia, ela não altera, ela não muda, tá? O fator que a gente conhece como fator geográfico, ele é o mesmo fator. Então aí você tem que dar uma revisada sempre em quê? Estude a parte de física, geografia física, geografia física. É que aí onde você vai estar englobando sempre essa pegada que a gente acabou de falar dela aqui, pegada de vegetação, entra a pegada de hidrografia, certo? Que aí vai te ajudar bastante a você entender seus estudos. Vegetação, hidrografia, entra a ideia de clima, também dentro desse contexto. Entra uma visão bem interessante, vegetação e hidrografia, o clima, entra um pouco de solo também. Então, ou seja, eu tenho variações do aspecto geográfico que muito me interessam, né, professor? Exatamente isso, pessoal, foque nisso. Tá? Aqui, a questão já te deu uma luz a respeito. Vamos lá para a nossa questão de número 2. Questão número 2 dessa jogada. Está na tua tela já. E aqui ele fala regularização da ocupação do solo no DF. Tema aqui. Tá? Então, você já vai ter outro aspecto da geografia. A gente vai encarar isso aqui, ó, geografia,
populacional. Que é a população no geral. Ó, vem comigo, acompanhando o texto. A regularização da ocupação do solo do DF é um processo multidisciplinar que envolve diferentes órgãos da administração pública e é formado por várias etapas e estágios. No processo de regularização de determinada área, a etapa que deve vir em primeiro lugar. Então, professor, ele está falando da geografia populacional nessa jogada e regularização do solo. Aí vai me lembrar, ó, terra cap, certo? Sim. Lembra tudo quando você trabalha com a ideia de regularização. Quais são as etapas? Então ele vai lembrar para a gente, ó, aprovação dos projetos de infraestrutura, implantação de obras em infraestrutura, registro cartorial do empreendimento, análise da situação fundiária, comercialização ou repasse das unidades imobiliárias. Galera, quando a gente fala dessa visão, já apontar logo para você aqui, ó, quando a gente fala de aprovação dos projetos de infraestrutura, significa que esse projeto, que a área, ela já tem que estar pré-determinada, tudo certinho. Uma área já pré-pronta, porque você já tem uma aprovação. Está errado. Implantação de obras de infraestrutura. Poxa, se você vai ter obras de infraestrutura naquele ambiente ali, então o solo está regularizado. Registro cartorial do empreendimento. Poxa, mesma coisa. Eu tenho que ter a certeza de que aquele solo ali, ó, também está o quê? Regularizado. Análise da situação fundiária. Aí sim, eu tenho que saber qual é a situação daquele terreno. Se é um terreno regular, tá? E por fim, comercialização ou repasse das unidades imobiliárias. Não, aí já é área final, projeto final. Então, quando você fala dessa chamada análise da situação fundiária, tá certo? O item D aqui. Então, nós vamos ter essa análise partindo por quem, professor? Partindo pela terra cap. Ó, terra cap. Tá? Então você tem uma análise do contexto da terra cap para saber se esse terreno é legal, tal, aí tem fiscalização, tem todo um trabalho topográfico até a ser feito. Tá bom? Questão número 3 aí para nós. Em 1964, com a revisão constitucional, a mudança da capital do país para o Planalto Central foi incluída nas disposições transitórias da Constituição. Assim, em novembro do mesmo ano, o presidente Júlio Gaspar Dutra nomeou a Comissão de Estudos para a Localização da Nova Capital. Pessoal, que tema essa questão aborda? Segundo o edital de vocês, ela vai estar sobre essa ótica aqui, ó, História. Ela vai estar pegando a história do DF. Tá? Então deixa essa história bem grandona aqui para vocês. Ó, essa aqui é a temática nossa. História, tá bom? Ele vai falar sobre a história do DF. E o que é interessante você lembrar? A questão, ela já está dando um look, uma ideia para a gente, porque ela cita o ano de 46. Lembrem-se, Brasília inicia o seu processo de construção em 1956. Significa 10 anos após essa pegada aqui, tá bom? E a historiografia de Brasília se divide de uma maneira de forma em linha. Ela vai ser linear. Então a dica que eu dou é revise um pouco essa questão história do DF. Como eu posso fazer isso, professor? A revisão da história do DF, ela vai estar concentrada, organizada, estruturada de uma maneira onde você vai encontrar alguns materiais, inclusive uma dica, site ó, da Codeplan. Vou botar aqui notinha de rodapé, deixa eu arrumar aqui melhor para você. Deixa eu botar aqui ó, uma dicasinha rápida aqui, ó. Dica, site Codeplan. Quem é a Codeplan, professor? Codeplan, para quem não lembra, é o órgão do governo do Distrito Federal. Coordenação e Planejamento do DF. Codeplan DF. Tá, então, ó, entra nesse site aqui, ó, da Codeplan DF, tá vendo? Entra nesse linkzinho da Codeplan. E lá no site da Codeplan vai te dar uma ideia bacana do funcionamento de Brasília. E o que você vai procurar lá dentro? Que eu acabei de falar para vocês aí sobre o DF. Atlas Geográfico.
Atlas Geográfico DF. Então você vai entrar procurar o Atlas Geográfico do Distrito Federal. E lá você tem um pouco da história do linear. 46, ele cita isso aqui. Você tem que lembrar que antes, em 1892, nós tivemos a famosa Missão Cruz. Famosa Missão Cruz. Isso em 1892. Tá? Depois de 1892, nós tivemos em 1922 foi colocado, na verdade, a pedra fundamental lá em Planaltino. Depois disso foi realmente o ano de 46. E a pergunta então é, considerando que o texto apresentado se refere ao importante momento para a criação da nova capital, é correto afirmar que a mencionada comissão denominava-se missão também. Era uma comissão, mas também era chamada de missão. Aí tem um peguinha, eu já dei a resposta, de uma certa forma. Você sabe que a Missão Cruz, ela foi em 1892, como está aqui. Então, automaticamente, o item D, você já tira de cena. Planalto Central, nunca houve essa missão. Dutra era o nome do presidente no contexto. Tá, professor, então ficaria entre a nova capital e Paulo Coelho. Mas você é um estudante de concurso. Você já deu uma revisada em todo o seu cenário e você sabe que não existe nova capital, mas sim Paulo Coelho. Então, qual é a resposta correta nossa? Paulo Coelho, exatamente ali. Era chamada comissão. Veja o enunciado. Considerando que o texto apresentado se refere a um importante momento para a criação da nova capital, beleza. É correto afirmar que a mencionada comissão denominava-se missão também, exato. Paulo Coelho. Professor, tem um peguinho então aí por trás disso, não tem? Tem porque a gente só fala mais comissão, e no entanto, existe essa ideia da missão, né, professor? Exato. Nos documentos oficiais, tanto que ela é conhecida como comissão, mas também foi dada como missão. Por isso que a resposta correta é Paulo Coelho. História do DF, hein? História do DF. Então eu lembrei da Missão Cruz 1892, a Comissão Paulo Coelho de 1946 e tem mais uma outra. Vou aproveitar e lembrar-os que nós tivemos... Deixa eu aumentar só essa minha letrinha aqui de novo. Ó. Lembrando a vocês que nós também tivemos chamada Comissão Belcher, 1953, Comissão Belcher. Essa foi uma outra que também fez uma análise da região, da topografia, da hidrografia, das águas do Distrito Federal. Beleza? Se liga nessa dica. Então, questão número 4. Vamos lá, essa é boa, robusta. Brasília possui ótimas opções para passeios ao ar livre. Os seus parques atraem pessoas interessadas na prática de exercícios físicos, no lazer em família e na observação das belezas naturais. No que se refere aos parques de Brasília, essa é uma alternativa incorreta. Gente, muita atenção nisso aqui, ó. Muita, mas muita atenção nisso aqui. Deixa eu até colocar aqui bem destacado. Tá vendo? Muita atenção nesse contexto da ideia dos incorretos. Porque toda vez que você estivesse fazendo uma prova, às vezes você liga o automático, né? Você liga o automático e vai-se embora. Aí, ó, incorreto. Ele quer aquilo que está fora do prumo. Ele quer o item errado. Pensa nisso aí comigo. Não vai cair em besteira de marcar item correto lá não, beleza? Então o que está errado? O que está fora da caixinha? Item A. No Parque Ecológico, deixa eu só pegar aqui minha caneta. No Parque Ecológico Águas Claras, são encontrados gansos, tucanos, capivaras e bem-te-vis, que vivem dentro os ipês, engás e muitas outras árvores frutíferas, que foram plantadas por antigos chacareiros que ali habitavam antes da implantação do parque. Inclusive o nome Águas Claras vem de nascentes que tinham e ainda tem na região de Águas Claras. Lembrando que essa temática da questão aí, ela fala de meio ambiente, tá? Meio ambiente. Professor, esse conteúdo, ele enquadra-se aqui, ó, dentro também da ideia de geografia do DF, tá? Ele enquadra-se dentro do aspecto geográfico também, tá bom? Tá correta a primeira ideia, é isso mesmo.
Então não é o que a gente quer o item errado. B-bola. O Parque Nacional de Brasília, localizado em uma região divisória das bacias hidrográficas, Amazônia do Prata, de São Francisco, e também conhecido como água mineral, ele tem uma vasta área de preservação ambiental. Oferece 2 piscinas de água mineral e corrente, espaço para piqueniques à sombra de árvores, além de passeios e trilhas nas matas. Pessoal, lembrem-se, passeios e trilhas nas matas, São Francisco, ele lembrou desse conceito aqui, regiões hidrográficas, tá vendo? Então, Prata São Francisco, que é água mineral. Vamos lembrar de 2 aspectos. Quando eu falo do rio descoberto, por exemplo, ele está pegando lá como influência de Ceilândia, lá de Ceilândia. Quando eu falo do Rio Preto, a minha referência tem que ser mentalmente o Rio Preto, tá? Então, Rio Descoberto, Ceilândia, o Rio Preto, Planaltino. Mas não só por aí, vamos avançar mais um pouco nessa ideia ainda, professor, vamos lá. Outra ideia que eu tenho para pensar aqui é o seguinte: quando eu falo da bacia do Araguaia, a gente chama bacia do Prata, é onde influencia diretamente o Velho Chico aí também. Então você tem o Rio São Francisco, você tem a bacia do Prata, é claro, Araguaia, pegando mais ali o Corumbá, por exemplo, certo? E lá em cima, quando você vai falar ali do Maranhão, recebe essa influência de São Francisco, que é pegando próximo a Braslândia. Então, as águas de Brasília, corretíssimo item B. C de casa. O Jardim Botânico de Brasília está localizado no setor de mansões Dom Bosco, no Lago Sul. Ele possui vegetação nativa em excelente estado de conservação, jardins temáticos e reservas ecológicas destinadas à pesquisa e preservação do cerrado. Ou seja, o Jardim Botânico está localizado no setor de mansões Dom Bosco, do Lago Sul. Ele possui uma vegetação nativa em excelente estado de conservação. Há áreas que foram invadidas, isso você não pode negar. Porém, há uma ideia dentro do Jardim Botânico, a área que está preservada, a área que está mantida, ela está em estado de conservação bom mesmo. Então você tem desde a vegetação, a fauna e flora, vamos jogar em geral, né? Fauna e flora muito bem conservada. Então ele quer dizer da área que está preservada. Não vamos entrar aqui no mérito das invasões do Jardim Botânico, porque eu sei que você já deve estar pensando nisso, né? Calma lá, não é isso. Não é isso que a gente vai colocar aqui, está correta essa visão. D. O Parque da Cidade Dona Sara Kubitschek, mais conhecido como Parque da Cidade, está localizado entre a Asa Sul e o setor sudoeste. E é um dos maiores parques urbanos do mundo. É um dos principais centros de lazer ao ar livre da cidade e concentra quadras de esporte, lagos artificiais, parques de diversões, centro hípico e pistas de caminhada, e patinação e ciclismo. Corretíssimo. É a estrutura do Parque da Cidade que a gente conhece. E é grandiosa sim. Correta a visão. Então ficou quem? Sobrou aí, né, professor? Vamos lá. A torre de TV digital fica dentro da área do Parque Ecológico Dom Bosco. O parque é uma homenagem ao padre italiano João Belchior Bosco. Não, padre Dom Bosco, tá? Era Dom Bosco o nome dele, não Belchior. Que sonhou existir entre o paralelo 15 e 20 uma terra em que leite e mel jorrariam e grande abundância. Do local tem-se uma vista panorâmica da área central de Brasília e do Palácio da Alvorada. A torre TV digital fica dentro da área do Parque Ecológico Dom Bosco? Não. A torre digital, ela fica no Lago Norte. Fica no Lago Norte. Não dentro do Dom Bosco ali. O Dom Bosco fica na região do Paranoá, de frente do lago, né, da cidade não, tá, gente? Você vê a ermida Dom Bosco, você vê de cima, ali ela, você vê abaixo o Lago Paranoá. Então, ela fica ligada não fica dentro da área, que ele fala da área, dentro da área Parque Ecológico Dom Bosco, não, ela fica dentro da área do Lago Norte. Indo ali para a questão do Alto Colorado, subindo no Colorado, você vê a torre digital por lá. Então o item é ele que é o nosso item que está incorreto, fora da caixinha. Aí já entra outra ideia, os chamados monumentos de Brasília, né, professor? Exatamente isso, pessoal. Pega muito essa pegada de monumentos da capital federal, tá certo? Questão número 5, vamos nela. Pesquisas recentes realizadas pelo Ministério da Saúde demonstram que praticamente metade da população brasileira está obesa. Respeito do perfil alimentar e nutricional da população brasileira, a alternativa
correta. A gente já pega esse âmbito aí de atualidade geral um pouco nessa questão nossa. Vamos junto nela. O hábito de consumir carnes com excesso de gordura é mais frequente em mulheres que em homens. Então, vamos embora que a gente quer o item correto nessa, né? Opa, cadê aqui? Aí, não. Beleza, não, né, galera? Então, o hábito de consumir carnes em excesso, se não podemos generalizar, isso é geral do ser humano. B. Na fase adulta, o consumo regular de frutas e hortaliças, ou seja, em 5 ou mais dias da semana, tende a diminuir com o aumento da idade. Faremos o correto. Consumo regular de frutas e hortaliças, na verdade, também não podemos afirmar isso, uma vez que a partir do momento que você vai ficando mais velho, você tende a querer comer mais isso por não nem questão de alimentação de bom gosto, mas pela questão da saúde que é recomendado. C. Menos da metade da população brasileira consome regularmente frutas e hortaliças, ou seja, em 5 ou mais dias da semana. Isso aí é por costumes alimentar. Vamos nessa. E D. A frequência do consumo de carnes com excesso de gordura tende a aumentar quando maior for a idade. Não, tende a diminuir, porque isso aí o colesterol não aguenta, né? E o E. A frequência do hábito de consumir leite integral é muito reduzida, não passando de 20% da população adulta. Não, na verdade ele aumenta bastante essa daí. Então, essa foi moleza. Pegamos uma geralzona só para quebrar um pouco o clima, porque também é cobrado de vocês aí, correto? Questão número 6. Vamos lá, pegando um pouco mais de atualidades aí no geral. O uso do álcool, do tabaco e de outras drogas é um desafio constante para as políticas públicas acerca desse assunto, ação alternativa que corresponde ao perfil da população brasileira em relação ao consumo de álcool, tabaco e outras drogas. Lembrando sempre, quando você fala do contexto na nossa área, concurso na área de saúde, todos os temas de atualidades, que foi o 5, falando da questão alimentar, e esse daqui, ó, você vai lembrar essa temática aqui, ó. Atualidades e o foco está aqui, ó. Saúde, tá vendo? Ah, professor, exatamente. Então tudo aquilo que tem a ver com a temática de saúde é bom você passar o olho. É claro que o contexto que a gente teve do ano de 2019 para 2020, novembro, dezembro, janeiro, a março explodiu o contexto da pandemia, da Covid-19, esses são temas muito propícios, mas a banca pode sempre querer quebrar alguma coisinha. E aí ela liga essa questão da vida saudável da gente também, tá bom? Tá, então sobre essa questão do tabaco, acerca desse assunto, essa alternativa que corresponde ao perfil da população brasileira em relação ao consumo de álcool, tabaco e outras drogas. Lembrando a vocês que as grandes campanhas de tabaco já não existem desde a final da década de 90 do século passado. A questão propaganda, né, que eu me refiro. Propaganda de álcool ainda ela existe, né, de forma pesada. Eles não conseguiram acabar com isso. Só colocar o aviso, né? Se for menor, não beba. Questão número 6, então. O número de mulheres consumindo bebida alcoólica tem aumentado tanto que o percentual de mulheres que consomem álcool com frequência é muito próximo de homens. Ainda não. Tá chegando também, ainda não. É errado aí. Isso aqui que ele mata. B. Os casos de violência doméstica contra a mulher em que o agressor tem ingerido bebida alcoólica são raros, não, são comuns, tá? São comuns. Lembrando, então nós queremos a alternativa do perfil da população. Não, esse aqui você viu que são raros, não, o erro está aqui, ó, são comuns. C. Após a sanção da lei antifumo, não há registro significativo de morte por câncer no Brasil nos últimos anos, não, é errado. As pessoas continuam fumando. O valor do cigarro aumentou, a lei de fumo foi dura, proibido fumar ambientes e tal, mas não podemos colocar assim. Tem muita gente que morre por câncer sim. Então, C não é a nossa. D. Metade da população brasileira consome bebida alcoólica com frequência. Praticamente 1/4 desse grupo bebe de forma nociva, ou seja, mais de 10 milhões de pessoas são alcoolistas no país. Então, ou seja, consomem, não é que sejam alcoólatras, não, mas consomem em grande quantidade e durante vários dias da semana. Tá? Então, essa já começa a melhorar. Mas vamos ver aí. Os acidentes e as violências decorrentes do uso de drogas estão em primeiro lugar no ranking das causas de óbito entre pessoas acima de 65 anos de idade? Não, galera, muito pelo contrário. Pessoas acima de entre 20 e 25, ali para frente, que começa. Então, a resposta correta é D de idade, que é metade da população. Deixa eu dar uma limpada aqui.
Aí fica melhor para você ver comigo, ó. Metade da população brasileira consome bebida com frequência e praticamente um quarto desse grupo bebe de forma nociva, ou seja, mais de 10 milhões de pessoas são alcoolistas no país. Esse é um dado também alarmante. Mas é aquilo que eu falei, mesmo com isso, mesmo com esse número, nós não temos aí uma campanha de combate ao uso da bebida alcoólica. E as propagandas nas televisões são usuais, são corriqueiras, né? Então vamos lá. Questão número 7. Abrir janelas, lavar as mãos e usar antibiótico direito evitam doenças. Bactérias resistentes preocupam muito a Organização Mundial da Saúde. Alguns remédios para sífilis, infecções urinárias, diarreia já não funcionam. A pediatra Escobar destacou que não se devem usar os medicamentos que sobraram no último problema, nem compartilhar esses remédios, por isso pode favorecer o aparecimento de bactérias mais difíceis de serem combatidas. Para quem faz uso de antibióticos, é preciso ainda tomar sempre o comprimido no horário certo e completar o ciclo de tratamento, 17 dias, 10, 12 dias, enfim, utilize. Né? Foi aí que surgiu aquela ideia da superbactéria, inclusive, né? Doenças a fio. O uso excessivo e muitas vezes inadequado de antibióticos tem proporcionado o aparecimento das superbactérias. Considerando as informações apresentadas na alternativa correta. Opa, de novo ele repete desse tema. Então, lembramos que quando se fala desse contexto de superbactéria, do contexto de medicamentos, há um cuidado muito grande. É a vez do contexto da saúde, nós temos temas assim aleatórios como esse, mas temos bem afim como está acontecendo nesses últimos 2 anos para cá. Sobre isso, então, vamos lá. O que está correto aí nessa questão número 7? Os antibióticos são usados contra as bactérias e fazem parte da categoria de medicamentos liberados no país? Não, somente por receita médica. Não havendo necessidade de apresentação de receita. Errou aqui. B. Até chegar à idade adulta, uma pessoa adquire muitas viroses intestinais e respiratórias. E a maior arma contra elas tem sido os antibióticos. Ó, intestinais e respiratórias, não, nem sempre, né? Outros tratamentos que não sejam só antibióticos. Errado aí. Bactérias e tal, sim. Agora viroses, questão, nem sempre são antibióticos. Ele errou aí. C. As infecções bacterianas estimulam o surgimento de superbactérias, pois, por não provocarem quadro febril na pessoa, permanecem por longo tempo sem serem percebidas. Não, muito pelo contrário. Há vários casos febris, sim. E D. Para se proteger contra doenças e criar anticorpos, o leite materno e as vacinas são uma excelente recomendação e devem ser tomados sempre. Olha aí já deu uma luz, né? Olha aí. As pessoas que utilizam antibiótico prescrito devem suspender o uso assim que começar a sentir melhor. Não, o texto já fala. Tem de completar o ciclo de tratamento. A resposta dessa já está lá em cima, então que está errado. Não pode interromper. Resposta correta, D de dado. Ele já elimina no próprio texto. Quem lê o texto com atenção. Então, D de dado que é a resposta correta. Então você tem que seguir o protocolo seria esse, né? Leite materno, o contexto que a gente passa a ter das vacinas contra crianças e tal. E na fase adulta também, né? Fundamentalmente na fase adulta, onde a gente está vivendo todo esse momento aí no Brasil e no mundo, beleza? Bem, viu? Ciclozinho super tranquilo, super suave de questões que eu tinha para vocês aí, era esse daí. Foco, pega Brasília, pega a atualidade geral também. Quer saber mais? Siga nas minhas redes sociais também, tanto aqui do curso quanto as minhas, que é @prof.otoniel_linhares. Estou lá à disposição de vocês. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.